Graça e paz sobre a tua vida. Uma reflexão sobre a tentação sofrida por Jesus. Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso está lá em Mateus 4, 1 e 2, que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Bom, primeiro, quantos de nós conseguem suportar e entender um jejum de 40 dias e 40 noites? Mas, deixando isso de lado, vamos entender quais foram as tentações que abordaram, ou seja, o diabo abordou Jesus. E quando pensamos sobre isso, a gente pode perceber que não se trata de um processo de tentação diferente do que nós sofremos, ou seja, padecemos todos os dias de nossas vidas. Foi isso que Jesus veio ensinar, e ele principalmente ensinou que quando estamos alinhados com a vontade de Deus, ou seja, quando conhecemos as Escrituras e quando vivemos uma vida de oração, ou seja, entendemos que estamos em comunhão com o Pai, nós resistimos ao diabo. E isso é importante. Lá, por exemplo, em Mateus 4:3, fala do quê? Fala do salvar a si mesmo. Diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Na realidade, o que o diabo abordou? Abordou para ele provar que ele era filho de Deus. E ele provaria se ele manifestasse o favor, ou seja, o seu poder em favor de si mesmo para salvar a si mesmo, ou seja, resolver a questão da fome. Quantas e quantas vezes somos colocados diante da mesma situação, ou seja, diante de uma certa realidade ou diante de determinados fatos, nós pensamos o quê? Em salvar a nós mesmos ou salvarmos os outros? Somos capazes de oferecer a nossa vida para que outros possam ser salvos? Diante das desgraças ou problemas que acontecem na vida, como encaramos? Procuramos salvar a nós mesmos ou salvarmos os outros? Achamos que, diante da desgraça alheia e estando nós próximos, nós agradecemos a Deus por ter nos livrado? Ou, na realidade, que nós entendemos e lamentamos por não ter sido nós a oferta e que o outro pudesse ter sido preservado para que pudesse conhecer o Pai? São essas coisas que nós precisamos entender. Não se trata de salvar a nós mesmos. Não se trata de buscar a nossa salvação, mas de sermos a oferta, como Cristo foi em nosso favor, mas não de salvar a si mesmo, mas salvar os outros, para que outros pudessem conhecer a Deus. Diante dos problemas e das dificuldades, preocupamos só em resolver o problema para nós ou para os outros. É disso que trata a tentação. Usar do poder, usar do conhecimento de Deus para nos salvarmos e não salvarmos os outros. A outra aborda a questão, lá em Mateus 4:6, diz assim: e lhe disse, ou seja, o tentador: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, o uso do poder para se revelar. Na realidade, mostrar quem é. Podemos fazer isso? De forma alguma. Cristo fez isso? De maneira alguma. Ele usou do poder para libertar as pessoas, para curar as pessoas, mas nunca para alcançar coisas deste mundo. Não para ter o reconhecimento, embora em diversas situações as pessoas o queriam eleger ele rei. Viam nele como o salvador da nação de Israel, mas não entendiam o que ele estava fazendo. Mas e nós? Usamos do poder em benefício próprio? Usamos do poder para termos o reconhecimento, para sermos reconhecidos? Tentamos, ou seja, muitas vezes, queremos usar do poder e jogamos isso diante de Deus para que Ele resolva os nossos problemas? A outra questão está
Lá em Mateus 4,9, quando disse, e lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quantas e quantas vezes somos colocados diante da situação na busca do poder, do reconhecimento diante das pessoas? Será que é para isso que nós fomos chamados? Ou quantas vezes estamos sucumbindo diante do poder oferecido e esquecemos os princípios e fundamentos do reino de Deus? Temos que pensar acerca disso. Precisamos avaliar e não cair nas mesmas tentações. Devemos usar as Escrituras. Devemos responder com as Escrituras. Mas para isso, precisamos conhecê-la. Por isso é importante ler, é importante conhecer as Escrituras e desenvolver uma vida de oração que traduza a vontade de Deus, que revele Ele ao mundo e que a gente não caia nessas simples tentações que nós muitas vezes sucumbimos no nosso dia a dia. Deixarmos sermos seduzidos pelo poder deste mundo e achamos que é natural correr atrás deste poder e não entendemos que muitas vezes isto está sendo a oferta do diabo para as nossas vidas, ou seja, corremos atrás de segurança, corremos atrás do poder, corremos atrás do reconhecimento das pessoas. E não entendemos que o nosso propósito de vida não é esse, mas sim revelar o Pai, manifestá-lo entre as pessoas aonde estivermos, aproveitando as oportunidades que nos são dadas para alcançarmos coisas dessa vida, mas entendendo que isso tudo se trata de uma oportunidade que Deus nos concede para que nós o continuemos a revelar aonde estivermos, com quem estivermos, alcançando corações, manifestando a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade de Deus e fazer deste propósito, dessa vontade, uma expressão em nossas vidas e não nos sucumbirmos diante das tentações como a que Jesus sofreu, para nos ensinar e nos mostrar a maneira como devemos viver neste mundo. Que a gente possa entender isso e nos submetermos ao Pai, submetermos à sua vontade, buscar o conhecimento e o entendimento do seu querer para as nossas vidas, conhecendo as Escrituras como Ele deseja que conheçamos, e assim possamos resistir ao diabo. Só assim nós poderemos fazer com que ele fuja, porque conhecendo e submetendo à vontade do Pai, ele fugirá de nós, como fugiu de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.